Valeu, Renan. O cuidado para prevenir a dengue é responsabilidade de todos nós, né? Evitar o acúmulo de água parada. E claro, com o aumento dos casos de dengue no Brasil, a automedicação se tornou uma preocupação das autoridades de saúde. Isso porque alguns remédios que são usados no dia a dia, sem prescrição médica, podem piorar o quadro da doença. Para saber que remédios são esses e como deve ser o tratamento da dengue, a gente conversa agora com o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui na CNN. Muito bom dia, Jairo. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na CNN. Bem, vamos trazer então, por favor, a explicação de quais são esses remédios que eventualmente a gente possa tomar na perspectiva de uma melhora e que podem, no fim das contas, acabar piorando o quadro do paciente. Olha, Jairo, a dengue é uma doença muito complexa e que, em alguns casos, ela pode levar à morte. Infelizmente, a gente viu na reportagem que abriu aqui o nosso bate-papo, né? Como alguns óbitos, na verdade, centenas de óbitos já estão acontecendo no Brasil todo. E algumas medicações podem piorar, principalmente uma questão, um ponto de agravamento da doença, que é o sangramento, ou, como a gente costuma chamar em termos médicos, as hemorragias. Então, principalmente medicações que afinam o sangue, né, o termo popular para algumas medicações do grupo do ácido acetil salicílico, aspirina, devem ser completamente evitadas. Pessoas que usam anticoagulantes e que estejam com sinais e sintomas compatíveis com dengue, né? Então, pessoas que, por exemplo, tiveram infarto, estão tomando anticoagulante, ou tiveram derrame, ou AVC, né? O acidente vascular encefálico, estão tomando anticoagulante, ou por qualquer outro motivo, por trombose, devem ficar mais preocupadas e procurar atendimento médico. Não devem interromper o uso, mas procurar atendimento médico, porque nesses casos a gente pode ter doenças com sintomas hemorrágicos mais graves. Então, esse grupo de medicações, tanto que afinam o sangue, como é o ácido acetil salicílico, quanto anticoagulantes, não devem ser usados como automedicação, e aquelas pessoas que usam de forma rotineira, se tiverem sinais e sintomas compatíveis com dengue, devem procurar atendimento médico para melhor condução do segmento do caso. Doutor, então quais são esses sintomas que devemos prestar atenção para evitar a automedicação e, claro, automaticamente procurar a ajuda de um médico? A dengue, classicamente, começa com uma febre, que é geralmente uma febre alta, uma febre que vai acima de 38,5, mas geralmente 39 até 40 graus. Ela cursa também com dores musculares muito fortes, então dores pelo corpo, a gente chama de mialgia. Essas dores nos músculos, elas costumam também ser muito localizadas na musculatura atrás do olho, a hora que eu mexo o olho, por isso que a gente fala de dor retroorbitária, porque a gente mexe o olho com o músculo, né? É uma característica bastante comum. Além disso, a dengue pode dar dores nas articulações, joelhos, quadril, ombros, cotovelo, e costumeiramente também nos primeiros dias ela é acompanhada de racho cutâneo, que é manchas avermelhadas pela pele. Esses são os sintomas mais, e dor de cabeça também é um sintoma bastante frequente. Esses são os sintomas mais prevalentes, mais costumeiramente encontrados nos primeiros dias, e a gente insiste uma coisa muito importante, Jair, eu quero dizer uma mensagem muito importante. Dengue mata. Dengue não é uma doença leve, é uma doença que a maioria das pessoas vai conseguir sobreviver, mas em alguns casos, como a gente viu, né, tanto num jovem de 33 anos quanto num senhor aí de 104 anos, ela mata. Então, toda pessoa com sinal e sintoma compatível com dengue deve procurar atendimento médico, deve procurar a unidade básica mais próxima da sua casa para ser o quê? Estratificado. É na avaliação médica do profissional de saúde que você vai classificar qual é o estágio de evolução da dengue. A dengue tem 4 fases de evolução, que a gente chama de A, B, C e D, são formas de classificar o paciente com dengue, que vai desde a dengue clássica, passando para a dengue clássica em pacientes com maior risco, que tem comorbidade, passando para o tipo C, que é aquela dengue com sinais de alerta, que a gente já tem que internar o paciente,
e chegando na dengue grave, que necessariamente precisa ser internado ou até mesmo ir para a UTI. Então, por isso, o atendimento médico nos primeiros sintomas é tão importante, Jairo. Doutor, o senhor falou sobre, por exemplo, quem está tomando o anticoagulante, né, que pode ter complicações com a dengue. Pessoas, por exemplo, que tiveram algum tipo de doença no fígado também estão mais sujeitas a complicações da doença? Sim, Jairo, principalmente pessoas que têm cirrose, quer seja cirrose pelo álcool ou cirrose por hepatite, que já tem algum grau de insuficiência hepática. Nesses casos, a dengue pode ter a fase hemorrágica mais intensa. É óbvio, eu falei que toda pessoa que tem sinal e sintoma compatível com dengue deve procurar atendimento médico. Mas as pessoas que têm comorbidade, por exemplo, hepatopatias, né, que é a cirrose, ou pessoas que têm insuficiência cardíaca, que têm diabetes, que têm hipertensão, essas devem ainda ter mais cuidado, porque a dengue é mais grave em pacientes com comorbidades. Doutor, a gente acompanha, né? O senhor estava nos explicando, inclusive, a evolução da doença, desses quadros. Mesmo na forma mais grave, é um tratamento muito complicado e é possível estimar, pelo menos, o índice de cura dessas pessoas que chegam ao estágio mais alto? É alto? É baixo? Qual seria? É uma ótima pergunta, Jairo. Então, tudo isso vai do que eu acabei de dizer, né? Quanto mais precoce for o atendimento, a confirmação do diagnóstico, né? Lembrando que não é só dengue que dá esse tipo de sintoma, lembra? Eu falei dos sintomas de dengue, que é febre alta, dor pelo corpo, dores nas articulações, dor de cabeça, manchas pelo corpo, mas outras doenças dão isso também. Por exemplo, chikungunya, a infecção pelo Zika vírus, leptospirose, febre maculosa. Por isso que é tão importante procurar atendimento médico para a gente conseguir fazer diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, a gente classifica nessas fases. Quando o indivíduo está nas primeiras 3 fases, então a dengue clássica ou a dengue clássica com um paciente com comorbidade ou até mesmo a dengue com sinais de alerta, a taxa de mortalidade é muito baixa se for feito o tratamento adequado, que basicamente, em termos médicos, né, a gente chama de reposição volêmica, que é hidratar de forma bastante intensa o indivíduo, quer seja por hidratação oral, nos casos principalmente mais leves, quer seja por hidratação endovenosa, o paciente fica internado para receber soro na veia, nos casos mais graves. Agora, quando a gente fala da última fase, que é a fase D, Jairo, que a gente chama de dengue grave, aí a mortalidade já chega nos 20% a 30%, porque o paciente já chega numa fase mais tardia. Lembrando que em alguns pacientes, essa evolução para a dengue grave ocorre em 24, 48 horas. Então, não necessariamente a dengue grave vai acontecer depois de 5, 6 dias. Ela pode acontecer nos primeiros dias, no segundo, no terceiro. Por isso, é super importante procurar atendimento médico o mais rápido possível. Nós conversamos com Alexandre Naime, médico infectologista. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na CNN, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, Jairo. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a CNN. Obrigado, doutor.